Corta. Corta. Vamos limpar a cozinha enquanto isso. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para fazer uma receita. Sim, se você achou que eu não sabia cozinhar, eu sei cozinhar. O problema é que essa receita eu nunca fiz. Vou tentar aqui com vocês e espero que dê certo, porque se não der certo, a produção vai mandar do mesmo jeito. Bom, a quantidade de receita que eu vou fazer é para uma forma enorme. Este tamanho aqui. Porque na nossa casa a gente tem 4 pessoas para comer e a gente é daquelas assim que gosta de que sobre pro outro dia, sabe? Você é assim também, minha amiga? Dá o like aí já se você é desse jeito. Então a gente vai fazer essa formona aqui. Mas se você quiser fazer uma receita menor, numa Marinex dessa aqui, ó, você faz metade da receita que vai dar certo, porque a original é para uma travessa de vidro dessa daqui, certo? Mas a gente vai usar essa grandona porque o povo aqui come. Então não se assustem com a quantidade de ingredientes, porque a forma é grande. Se for da outra, vocês usam metade dos ingredientes. Vamos lá aos ingredientes da massa. Se você não conseguir anotar, não se preocupe que lá no blog vai estar a listinha completinha dos ingredientes. É só você acessar lá que você vai conseguir ver os ingredientes novamente e anotar com calma. Então vamos ter aqui 1 kg de farinha de trigo, 400 gramas de margarina. No meu caso eu estou usando margarina sem sal, mas a receita não especifica. Você só vai ter que tomar cuidado na hora de medir o sal, porque eu vou usar 1 colher de sopa de sal, porque minha margarina é sem sal. Se a sua margarina for com sal, você maneira aí na colherada de sal, tá bom, gente? 2 ovos. Os meus ovos não são tão grandes, mas é o que eu tenho, então vou usar 2 ovos. E 1 xícara de água, que no passo a passo eu vou explicar como que vai ser colocada essa xicrinha de água aqui. Agora eu vou para os ingredientes do recheio. O recheio é opcional, você pode fazer o recheio do que você quiser. Eu, como sou fã de palmito, eu gosto de palmito, eu vou fazer o recheio de palmito. O que a gente vai precisar para fazer o recheio aí, o molhinho de palmito? 2 vidros de palmito, que o meu tá vazio porque eu tirei para picar. E eu gosto de usar essa marca aqui porque ela é barata, eu pago em média de R$ 6,90, R$ 7,00 num vidro. E é uma marca bem boa, ela é molinha assim, vem alguns pedacinhos um pouquinho mais durinho, mas ela é um pouquinho mais molinha. Então eu vou usar essa marca aqui porque eu gosto mesmo. E já tá vazio porque, como eu falei, ela vem alguns pedaços meio grandes e eu piquei. Eu vou usar o palmito com a água, então você não jogue a aguinha fora. Eu despejei em outra bacia para poder picar e joguei a aguinha junto. 3 tomates que eu ainda não piquei porque eu queria mostrar para vocês o tamanho do tomate. Que é uma grande dificuldade em receitas quando a gente vê na internet, é saber o tamanho do tomate, o tamanho da cebola. Então eu deixei ela inteira para mostrar para vocês, ó. A minha mão não fecha, né, no tomate. Então ele não é grandão, mas ele também não é pequenininho. Um pouquinho mais maduro. Não assim já passado, porque a gente vai fazer ele no meio do molho do palmito. Eu vou tirar essa partezinha aqui verde dele e vou tirar a semente também. Eu não uso a semente, tá, gente? A pele pode deixar. A cebola, você pode usar uma menorzinha que essa daqui, sabe? Uma pequenininha. No meu caso, eu tiro a primeira camada da cebola. É um hábito meu, eu sei, eu não sou normal. Então eu gosto de tirar essa primeira volta da cebola, eu tiro e jogo fora. Então a minha cebola vai ficar um pouquinho menor, mas ela também não é muito grande, porque não precisa de muita cebola. Se for uma pouquinho menor, sem problema nenhum, aí é opcional seu, tá? Não precisa de tanta cebola assim. Pro recheio, você também vai precisar de uma colherinha desta daqui, ó. Ela é pequenininha, não é nem aquela de... acho que deve ser sobremesa essa daqui. Ela não é tão pequenininha igual de café, mas ela também não é grandona, igual aquela sobremesa um pouco maior. Eu tenho essa aqui, essa colher de amido de milho. Se você não sabe o que é amido de milho, é daquela marca famosa chamada Maizena. Se lembrou? Então, uma colherada pra gente engrossar o molho. E os temperos, né? Não sei se vocês usam tempero pronto. Aqui em casa a gente tem um temperinho de alho, o sal. Aí é a gosto, vocês temperem do jeitinho que vocês quiserem e o molho vai ficar filezinho. Vamos então agora pro passo a passo aí de fazer a massa. Como eu falei, a gente tá fazendo isso juntos porque eu nunca fiz massa podre na minha vida. Então a farinha já tá numa bacia. Eu vou colocar aqui a colherada de sal.
a margarina e os ovos. Agora a gente vai amassando e vai colocando a água aos poucos. E tem que pôr a mão mesmo, viu, minha amiga? Porque não dá pra fazer comida sem tacar a mão. Então você lave bem a mão de fazer comida, porque, né, precisa. A água você vai colocando de pouquinho em pouquinho para a massa dar liga. Eu troquei de mão pra ver se ela já tá assim sem grudar, ó. Ela não tá pegando na minha mão, ó. Essa é a ideia de ficar a massa, que ela não grude na mão. Então, eu não vou colocar o restante da água, tá, gente? Não foi nem meia xícara. Não sei se vocês conseguem ver, mas não foi nem meia xícara de água. Eu não vou colocar o restante. Eu não vou colocar o restante porque eu tenho medo de desandar a massa daí, porque eu tô achando que vai ser muita água. Então, peguem meia xícara de água e vão umedecendo aos pouquinhos até que ela fique nessa consistência de não grudar na sua mão mais. Bom, agora que eu já amassei, vou deixar a massa descansar por meia hora. Enquanto isso, a gente vai preparar o recheio. Então, pessoal, vamos começar a preparar o recheio enquanto a massa está descansando. Eu já coloquei a cebola na panela e antes de ligar, eu vou colocar um fiozinho de óleo de qualquer marca, tá? Só um fiozinho, só pra gente fritar a cebola. E vamos ligar o fogo pra começar, né, minha gente? Eu vou fritar a cebola, assim como você faz um tempero, por exemplo, de arroz, quando você vai temperar um arroz, um feijão. Eu frito a cebola ali no óleo um pouquinho antes de começar a colocar os outros ingredientes. Quando começar a formar assim na panela essa crostinha preta que tá queimando a cebola não tá queimada, mas você pode despejar o tomate. Eu piquei ele mais miudinho, então eu coloquei ele não muito grande, os pedaços, para que ele possa dissolver e entrar assim no molhinho. Coloca bem pouquinha água, só para ele dar uma cozinhadinha. Vou usar a colherinha que eu mostrei para vocês, aquela colherinha da maisena. Eu vou usar ela pro sal e pro tempero. Então eu vou pôr uma pontinha da colher de tempero, um tempero que eu tenho feito em casa de alho e sal. E uma pontinha de sal para dar um gostinho no tomate, porque eu vou usar o molho do palmito. Depois, se precisar, a gente coloca mais. Vou colocar o palmito com a água. Que cara bonita desse molho maravilhoso. E agora eu vou fechar e vou deixar cozinhar um pouquinho. Então não esqueça de dar uma provada aí no seu molho para ver se ele tá bom de tempero. Eu vou dar uma olhadinha aqui, acho que vai precisar pôr um pouquinho mais, vamos ver. Não vai precisar pôr mais, olha que maravilha. Ele já está bem salgadinho. A gente só vai precisar dar uma engrossadinha nele, não muito, porque como ele vai pro forno ainda, então ele vai engrossar um pouco mais no forno ainda.
Vou deixar mais um pouquinho aqui fervendo, pra dar mais uma amolecidinha no palmito. Ele ainda não tá bem cozido. Então o nosso molho vai ficar com essa cara aqui, a hora que ele estiver bom. E a gente vai colocar lá o nosso amido de milho. Então eu coloquei a colherinha aqui numa xícara. E eu vou dissolver ele numa água antes da gente colocar lá, porque senão ele vai empelotar. Quem costuma fazer molho branco já tá acostumado a fazer isso. Então, ó, dissolve ele na água antes, pra não acontecer dele empelotar lá dentro da panela. E aí você despeja aqui na sua panela e mistura. Como a minha panela é muito grande, eu tô fazendo muito recheio, o molho não começou a dar uma engrossada. Então eu vou colocar mais uma colherinha daquela e aí vai dar bom. Como eu falei, a gente tá fazendo o teste junto, então a gente faz essas coisas, né? Então vamos lá, mais uma colherinha no molho. Esquentou minha colher agora. Agora vai dar bom. Ó, pessoal, o molho deu uma engrossadinha, ficou um molhinho mais grosso. Mas eu não vou cozinhar muito e não vou pôr mais, porque como ele vai pro forno assar, eu tenho medo dele ficar muito grosso, tá? Muito mingau mesmo. Então eu não vou engrossar muito não. Deixar ele assim mesmo, nosso recheio. E vamos desligar por aqui. Este recheio, gente, se vocês quiserem, dá pra engrossar ele um pouquinho mais e usar ele pra fazer recheio de pastel. Fica maravilhoso também. A gente faz recheio de pastel aqui com ele. Só que geralmente é minha mãe que faz a mistura, né? Então por isso que é a primeira vez que eu tô fazendo aqui com vocês. Geralmente é minha mãe que faz. Então se você engrossar um pouquinho mais, dá pra usar esse recheio também pra fazer pastel de palmito. Muito bom e eu indico. Agora nós vamos voltar pra nossa massa. Então a massa, ó, ela tá assim depois de meia hora. Passou bastante de meia hora porque a gente tava lá trabalhando no molho, né? Mas a massa, ó, ela tá bem firminha. E a gente vai começar a colocar na forma. Eu vou mostrar pra vocês na outra câmera aqui como vai se pôr na forma. Você vai colocando ela e vai apertando. Não precisa untar a forma porque a massa tem margarina. Então ela não vai grudar na sua forma, tá? E quanto ao forno, a receita não pede forno pré-aquecido, mas eu preferi deixar o forno lá aquecendo enquanto eu tô fazendo isso aqui. E você vai abrindo ela com a mão, então, tá? Vamos fazer isso na forma toda. Lembrando que você tem que fazer isso na borda e deixar um pouquinho também para fazer a cobertura aí desse empadão. Vamos colocar o recheio aqui agora na forma e tentar cobrir com o resto da massa que sobrou. Vou desgrudar a beiradinha aqui, ficou mais pra cima. E vou deitar ela em cima do recheio. Então, pessoal, daí a massa pra cima, você vai abrir ela bem pra poder colocar. E quando a gente fala que pode dar ruim, deu ruim, né? Porque a massa que eu fiz não foi o suficiente pro tamanho dessa forma, gente. Eu acreditei sério que ia dar, mas não deu. Não chegou na metade da forma. Cobriu um tanto, mas não deu pra cobrir metade ali da parte de cima. Então eu tive que fazer uma massinha agora, bem rapidinho,
Contudo, essa massa não vai ficar meia hora descansando, porque eu tive que fazer ela agora. Então a gente vai cobrir a outra parte do empadão com essa massa sem descansar. E eu vou contar depois pra vocês como é que fica a massa sem descansar também, tá? Então, para uma forma desse tamanho, tem que fazer um pouquinho mais. Eu fiz mais uma bolinha, ó. Foi bem pouquinho, não deu nem metade da receita. Só que ela não vai poder ficar descansando, porque eu preciso cobrir o resto do empadão para assar. Quando você finalizar de cobrir, você tem que passar a gema de ovo em cima para ela ficar douradinha depois de assado. Agora vamos colocar para assar e esperar. A hora que estiver douradinho, eu falo para vocês quanto tempo deu assando. Então, pessoal, antes de eu terminar e mostrar para vocês o resultado final, quero falar para vocês que ela ficou assando 40 minutos, tá? Eu vou tirar e a gente vai ver. Ela tá douradinha por cima, vamos ver aí como é que vai ficar. E a crítica que eu tenho para fazer antes de mostrar para vocês é com relação à foto do site que eu tirei. Eu tirei do Tudo Gostoso, que é uma dos sites de culinária mais conhecidos. E lá eles falam que rende metade da minha receita, renderia aí 8 porções numa travessa desse tamanho aqui, que é o que mostra na foto. Então não confie em fotos nem em quantidade de porções de site, porque eu posso dizer com total certeza que metade da minha receita não dá para fazer essa forma. Que é a receita que eu peguei original e dobrei para fazer a minha forma, porque pela ideia era o que daria. Então, para vocês ficarem de forma bem confortável, uma receita, a que eu fiz hoje, para uma travessa dessa, e 2 receitas da que eu fiz hoje para aquela forma minha, tá? Para ficar bem tranquilo, a massa dá certinho e ficar show de bola. E se você quiser fazer um maior de recheio, aí você tem que dobrar também a quantidade de recheio, porque a nossa ficou assim, um empadão um pouco mais fininho, vocês vão ver depois. Mas para nós tá ótimo, tá? Então se vocês quiserem bem alto de recheio, tem que fazer o dobro da minha receita também. E vamos lá tirar do forno. Então, pessoal, ela não ficou muito alta, mas vamos ver o sabor, né? O que importa é tá gostoso. Vamos lá. Deu pra sentir ainda. Então, pessoal, como eu falei, se vocês quiserem alta de recheio, façam o dobro de recheio, tá, gente? E a massa, como eu falei, tem que ser 2 receitas dessa para essa forma. Fora isso, ficou muito bom. Acho que eu passei um pouquinho no sal no recheio, mas como eu falei para vocês, tem que ir provando para adequar. Se ficar muito salgado, põe mais um pouquinho de água para adequar. Então, meu recheio ficou um pouquinho salgado, mas tá bom. Tá muito bom. Tá bom, produção? Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje. Deu um pouquinho errado, mas a gente conserta e dá tudo certo no final. Passei aí as orientações para que fique boa o seu empadão, tá? E é isso. Ah, e não esquece de dar like, se inscrever no canal se não é inscrito. E me siga nas redes sociais que tem muita coisa bacana lá no blog, no Insta. Me segue, viu? Então é isso. Até a próxima. Tchau!